Finalmente, a unidade 4, a disciplina, nesse modo excepcional de ensino à distância por conta da pandemia, é da Geografia Agrária. Então, nessa primeira aula, ou na aula número 11 do curso, a gente vai tratar de alguns aspectos bastante gerais a respeito do mundo rural no capitalismo, né? É sempre importante considerar que, na verdade, na maior parte da história humana, basicamente, os espaços rurais, né, o campo, sempre foi a base, né, estrutural, a base de organização das sociedades. Como nós vimos, o processo de urbanização da sociedade ele é um dado bastante recente na história humana. Ele aí começa aí no século XVIII, a partir da Revolução Industrial, o que não significa que a cidade antes não fosse importante, como nós já vimos, mas tão somente a partir da Revolução Industrial, a partir da Europa, que o processo de urbanização, né, e aí tanto a sua face material como a urbanização da sociedade começa a dar lugar e superar aí a influência, né, da vida do campo nas sociedades, né, na formação dos indivíduos e tal. O que não significa, evidente, né, que o mundo rural ele tenha deixado de ser importante. Pelo contrário, né, continua a base da subsistência humana, continua sendo de gêneros, de produtos que são produzidos, né, são criados nos espaços rurais. Mas a gente vai observar que cada vez que os países vão se tornando mais capitalistas, vão se modernizando, o que passa a dominar, inclusive, a economia é a lógica do mundo urbano, que é a lógica do capital, uma vez que é na cidade que o capital circula de forma mais acelerada. Mas da mesma maneira como acontece com tudo, né, no qual o toque de Midas, né, do capital acaba se processando, você acaba com o processo de urbanização da sociedade, o próprio mundo rural ele vai se modificar e vai se submeter, né, à própria lógica do capital. Isso vai trazer mudanças importantes, apesar de que isso não significa que em todo o mundo rural, no mundo inteiro, você tenha necessariamente uma lógica do capital. Ainda existem muitos territórios em que a lógica camponesa, uma concepção ainda de subsistência da atividade agrícola, da atividade de criação de animais, ainda predomina. Mas, como no caso, inclusive no Brasil, né, ainda existe formas não capitalistas de exploração da terra no campo. Mas a forma hegemônica, né, aquilo que domina realmente a produção do mundo rural, da produção do espaço rural hoje, é evidentemente a lógica do capital. Bom, nessa aula a gente vai tratar basicamente de dois temas, né? O primeiro seria com relação à dualidade fundamental nas relações de propriedade e produção no campo, né? Então, esse vai ser o primeiro tema fundamental para entender como é que se organizam os espaços rurais e como, né, já apontei nessa introdução, a lógica, como funciona, né? Como a lógica capitalista ela organiza o espaço rural no mundo e, evidentemente, no Brasil, já que o foco nosso a partir desses temas, é tentar analisar o caso brasileiro. Então, são esses os dois temas principais no qual vocês precisam atentar, né, com relação a essa aula. Então, primeira coisa, para a gente retomar o debate entre o rural e o urbano, nessa dicotomia, que é uma dicotomia clássica, não só da geografia, a geografia toma essa dicotomia, mas é uma dicotomia que ela existe a partir do momento que a cidade ela se desenvolve, né, mesmo na antiguidade, né, que é essa questão entre o rural e o urbano, entre o campo e a cidade. Então, como foi visto na aula sobre o fenômeno urbano, a gente não raro nós reputamos ao campo uma contraparte à cidade, né? Quer dizer, como eu falei, uma dicotomia. E nesse sentido, a gente acaba considerando, numa perspectiva favorável ao campo, o campo como um lugar de sossego, enquanto a cidade é um lugar de estresse, né?
E dentro de uma perspectiva favorável à cidade, né, você pode considerar a cidade como lugar da inovação e o campo como lugar do atraso, lugar da tradição, né? Então, essa é uma dicotomia, a gente já foi discutido nessa aula sobre o fenômeno urbano, mas só retomando essa questão aí, né, sobre qual é o papel do campo e da cidade na produção, na vida social. Então, existe muito essa dicotomia, então, do campo como um lugar, né, seja um lugar dos tempos mais longos, e de fato, você compara em qualquer lugar, mesmo em áreas de produção extremamente capitalizada, é evidente que não é comparável com uma grande metrópole. Mas existe aí entre esses dois extremos, entre a cidade, o tipo ideal da cidade e o tipo ideal do campo, existe aí uma série de áreas cinzentas, né, de áreas de transições entre essas duas formas espaciais. De modo que a gente vai ver no final, por exemplo, já se fala, por exemplo, das novas ruralidades, já se fala sobre as urbanidades no campo, assim como também existem cidades que são cidades ruralizadas, porque são cidades em que a vida no campo é uma parte fundamental da vida econômica, talvez até a parte mais importante, como são aquelas cidades, né, produtoras ali próximas a áreas de produção de agronegócio. Então, essa dicotomia, ela, na verdade, ela se torna muito mais complexa, né? É muito mais complexa essa relação. Então, né, como eu falei, ela não acaba não condizendo com a realidade, né? Evidentemente, são espaços com dinâmicas diferentes, mas ambos são colocados sob o mesmo imperativo, a força homogeneizadora do capital. E o que é essa forma homogeneizadora? É quando você vai colocar, né, a vida social, a vida econômica, né, a forma como esses espaços funcionam sob a lógica, né, do mercado, e no caso hoje a gente falando em período pós-globalização, né, do mercado mundial de commodities, do mercado financeiro, etc., que acaba tendo sendo uma força homogeneizadora tanto na cidade quanto no campo. Evidente, né, que existe uma série de resistências, existe uma série de inércias nesses espaços, mas a força homogeneizadora do capital é a força hegemônica e fundamental que, de certa maneira, unifica sob um equivalente geral tanto a cidade quanto o campo. E é o que a gente vai ver nos próximos slides. Então, em relação ao primeiro tema, a gente vai discutir aí sobre os dois regimes principais da atividade agropecuária, falando aí em relação a regimes de propriedade e regimes de trabalho. Então, no tocante ao regime de propriedade, no tipo de relação de trabalho, existem duas formas básicas que existem. A primeira seria aí, né, a produção agropecuária de base familiar, né? A gente pode falar de uma agricultura de base familiar, de uma pecuária de base familiar, principalmente a agricultura, né? E do outro lado, a gente vai ter aí uma produção, uma atividade agropecuária de base empresarial. Então, essas são as duas formas específicas e básicas de como se estrutura as relações de trabalho e as relações de propriedade no campo. Quando a gente fala aí sobre a produção de base familiar, pode se englobar uma série de formas diferentes, que pode ser desde o minifúndio de autossubsistência, né, a gente vai ver depois, pode ser também o não proprietário da terra, mas que ele faz o arrendamento da terra e produz parte da produção, ou parte do que vende, vai para o proprietário da terra. Então, você tem essas várias formas. E quando a gente fala da produção de base empresarial, aqui estou querendo dizer dos grandes proprietários. Isso daí pode ser tanto as empresas propriamente dita, realmente uma empresa agrícola, como também podemos colocar aqui os latifundiários, mesmo aqueles que concentram terras apenas para especulação, etc., né? Como é o caso brasileiro, que também faz parte aí como uma forma específica desse tipo de forma de propriedade, né? Dos grandes proprietários, das grandes famílias proprietárias. Esses dois modelos, portanto, não são excludentes. Existem diversas formas de relação entre eles
Então, inclusive, existe também entre aspas, a terceirização da produção pelas empresas agrícolas para a produção familiar, o que é muito comum, por exemplo, às vezes em campos, por exemplo, na época aí em que tinha uma dominância aí da agroindústria sucroalcooleira, não raro você tinha aí a usina, né, que era essa representante dessa produção da base empresarial, que inclusive tinha propriedades, grandes propriedades, mas também havia pequenos proprietários que plantavam cana e que eles vendiam essa produção para a usina. Então, isso é muito comum por meio também de cooperativas, mas também de empresas que acabam tendo uma relação, né, um processo realmente de indução de pequenos proprietários, inclusive pessoas que arrendam terra, né, para poder fazer uma terceirização dessa produção e dessa maneira, inclusive, caracterizando dentro de uma cadeia produtiva agrícola, né, de um complexo agroindustrial, também uma forma de relação não capitalista por meio da exploração da mão de obra familiar. Então, existem uma relação intensa também entre esses dois modelos básicos. Como eu falei, são dois modelos básicos, são dois tipos ideais, né? Entre esses dois tipos existem várias situações que a gente poderia colocar aí também numa ampla zona cinza, né, entre esses dois modelos, entre esses dois tipos ideais, né, situações realmente intermediárias entre esses dois tipos ideais. Então, a produção de base familiar primeira coisa que caracteriza basicamente é que as relações de produção as relações de trabalho, elas podem não ser capitalistas, mesmo que inserido num sistema de produção capitalista. E quando a gente fala que ela pode ser não capitalista, no sentido, não é relacionado à questão do lucro, não é isso, né? Ou mesmo inserido dentro de uma lógica de acumulação, mas é que as relações de trabalho não se dão por meio da contratação de mão de obra assalariada. Então, a exploração da mão de obra familiar, em qual a família se envolve, né, na produção, mesmo que possa contratar um ou outro assalariado, mas que você tem essa coisa da relação de um tipo de produção que não é característico, típico de uma relação de trabalho capitalista. Então isso é muito comum, mesmo quando está envolvido aí dentro de um complexo agroindustrial, né, tipicamente capitalista e tal. Assim como também, no caso da pequena propriedade que produz para autossubsistência ou para venda no mercado, mas no mercado, né, de feira livre, mercado de orgânicos, se for o caso de agroecológico, também se caracteriza por não ser capitalista, né? A relação de trabalho, né, também é familiar. Então, essa é uma característica muito comum dentro de um regime de propriedade de base familiar. Em geral, são atividades realizadas em pequenas e médias propriedades, né? Então, a partir do momento que você tem uma grande propriedade, a tendência é que vá migrar para o tipo capitalista realmente de uso da propriedade. Então, ela vai ter então, a produção de base familiar, ela tende a ser, portanto, realizada em pequenas e médias propriedades. E aí existem vários tipos. Aí vocês pegam qualquer livro de geografia que vai descrever, e eu sugiro que vocês dê uma procurada, uma lida, que é simples, é uma coisa realmente descritiva, sobre os tipos de produção, de agricultura e de pecuária, de atividades agropecuárias de tipo familiar. Então, uma básica, que é a agricultura de subsistência, que é aquela realizada no Brasil, muito comum, produzido em minifúndios, que é aquela atividade que é feita para o sustento da própria família, né, que ali trabalha, não tem como prioridade a produção para o mercado. Então, essa é muito, muito comum em países como o Brasil, na África, na Ásia. Dos espaços não plenamente mercantilizados, não plenamente inseridos dentro da lógica do capital, é muito comum haver uma agricultura de subsistência. Um outro tipo também que também muito comum
nesse caso nos países do Sudeste Asiático, que é a agricultura de jardinagem. Ela é dita assim porque, enquanto a agricultura de subsistência, como o caso aqui no Brasil, ela é uma agricultura extensiva, quer dizer, ela utiliza técnicas bastante rudimentares, né? Não tem mecanização, muito pouca mecanização, é muito comum ser uma atividade, né, itinerante, uma agricultura itinerante, em que você vai queima um determinado, no caso você tem uma floresta, desmata uma parte da floresta, né, de uma mata, aí pega e planta, aí conforme depois o solo começa a se exaurir, você abandona aquele pedaço e vai colocar nesse meio tempo, né, ao longo dos anos, se nasce novamente uma capoeira, né, porque são áreas muito pequenas, né, de desmatamento, não é o caso que a gente está vendo aí, né, realmente de desmatamento em grandes proporções pelo agronegócio no Brasil. Mas isso é muito comum, né, na América Latina, na África, enquanto na agricultura de jardinagem ela é intensiva em mão de obra. Então, principalmente na cultura do arroz, você tem o uso muito grande de mão de obra para fazer um cuidado muito, muito intensivo, né, com a produção, com plantio. Depois você tem a transposição, por exemplo, do arroz para as áreas alagadiças. Então, ele é muito intensivo em mão de obra. Na China, por exemplo, a agricultura de jardinagem ela é fundamental para o sustento ali da sua população imensa e também é fundamental, mesmo com o processo aí de crescimento econômico acelerado da China, você incorporar 1,3 bilhão de pessoas dentro de uma economia urbana e industrial moderna não é algo trivial. Então, o Estado chinês sempre teve um controle muito grande, inclusive sobre quem iria para a cidade, esse tipo de coisa. E um dos fatores assim uma das barreiras criadas assim de garantia de ocupação dessa mão de obra no campo é justamente a agricultura de jardinagem. Então você mantém essa população fixa no campo e consegue aí fazendo aí uma transição planejada, né, da população, parte da população para as cidades, né? Eu duvido muito que a China projete aí você colocar realmente como o Brasil ter 80%, 85% da população chinesa na cidade, porque também ficaria uma situação, né, de uma rede urbana e de cidades imensas, né, uma situação muito complicada, eu acho que do ponto de vista espacial, né, socioespacial. Mas enfim, isso é uma intuição, né, não dá para adivinhar o futuro. Outro exemplo também, né, são os cinturões verdes, que nesse caso é o caso daquelas propriedades aquelas regiões que produzem hortifrutigranjeiros para as cidades, muito comum, né, ao redor das grandes cidades, das cidades médias. Aqui no Rio de Janeiro, um exemplo assim, de cinturão verde, né, é justamente essa área serrana ali ao redor de Nova Friburgo, que na verdade é o grande provedor de hortaliças, de alguns legumes, né, que são produtos de primeiro consumo, perecíveis, né, que estragam rapidamente. Então a gente tem que estar próximos às cidades, às áreas urbanas, né, nas grandes cidades, das cidades médias, e que também basicamente são formados por pequenas e médias propriedades. E as bacias leiteiras também, né? Como se fosse uma espécie também, no mesmo sentido do cinturão verde. São áreas produtoras de leite, geralmente formadas por pequenos e médios criadores que produzem leite, via de regra, que são distribuídos por meio de cooperativas, né? Aqui no Brasil você tem várias cooperativas de leite, de leite espalhados pelo estado do Rio de Janeiro, por exemplo, e que são aí também, cuja produção ela é fornecida aí por uma série de pequenos e médios criadores, né, que produzem leite, que é diferente, por exemplo, do grande criador de bovinos, né, que geralmente é voltado para o abate, né, no caso ali para a produção de carne, para a cadeia da carne. No caso das bacias leiteiras, não, né? Você realmente são pequenas e médias propriedades. E aí, né, a gente vai ver aí duas atividades basicamente importantes em que as pequenas e médias propriedades familiares são muito importantes, é a agroecologia. Por exemplo, os assentados do movimento dos trabalhadores rurais sem terra, aqueles que conseguiram
ingressar na reforma agrária, né? Receberam terras do INCRA. Hoje, a partir disso aí, o MST se tornou aí o maior produtor, no conjunto, o maior produtor de produtos agroecológicos, quer dizer, produtos aí que buscam ser sustentáveis, evitam utilização de químicos na atividade agroecológica, né? E que hoje, por exemplo, é um dos principais produtores de arroz orgânico, etc, etc, etc. Então, a agroecologia ela é basicamente também realizada pela atividade agropecuária de base familiar. E também a agricultura orgânica. Qual a diferença entre agricultura orgânica e agroecologia? Digamos que para você ser rotulado de produtor orgânico, existe uma série de regras, existe uma associação no Brasil, uma associação de agricultura orgânica. Então, para você ter o selo de ser um produtor orgânico, é bastante restrito, né, as regras para você ser considerado um agricultor orgânico. Já a agroecologia, ela pode, né, evidente, ela também tem uma linha, né, de agricultura orgânica, mas ela não segue todas aquelas regras, né, dessa associação, né, brasileira da agricultura orgânica. Então, são diferentes, mas basicamente as duas são dentro da mesma lógica, realmente de uma busca de uma sustentabilidade e realmente uma contraposição ao modelo empresarial de atividade agropecuária, né? E outra característica, né, das regiões, né, que dominam a agricultura orgânica, a agricultura de base familiar, é a presença da policultura. Então você tem vários produtos que são gerados, isso aí é exemplo nos cinturões verdes, em que você tem várias hortaliças, vários legumes, vários inclusive frutas que são produzidas. Então a policultura é diferente da agricultura de base empresarial, que geralmente você tem uma monocultura, quer dizer, é um produto só, que é, né, a fazenda de soja, a fazenda de café, uma fazenda de trigo, só produz aquilo, né? Então, no caso, em geral, elas são responsáveis aí por uma atividade de policultura. E a agropecuária de base familiar no Brasil é a principal responsável pela produção de alimentos. Então, tomar cuidado, porque existe um discurso político em defesa dos interesses das grandes empresas, dos grandes proprietários rurais, ao dizer que são eles os responsáveis por alimentar o país, por alimentar o mundo. Na verdade, não. O que você tem, os grandes responsáveis pela produção de alimentos no país são os pequenos e médios produtores, né, a agricultura familiar. De modo que, evidente, é possível que que exista uma parte dos alimentos brasileiros que possam até ser produzidos por empresas agrícolas ou grandes produtores, como o caso do arroz, né? Mas o grosso, a maior parte, realmente é feito pela agricultura familiar. É só ver aí, por exemplo, o que representa realmente o agronegócio, o que é a empresa agrícola, que é a produção empresarial no país. A gente vai observar que é um leque bastante circunscrito de produtos, né, que é basicamente, né, a soja, é basicamente o café, né, talvez o milho, né, agora feijão, né, o arroz, hortaliças, né, frutas, isso via de regra são pequenas e médias propriedades familiares que produzem, ainda que possam estar inseridos dentro de algum tipo de cadeia agroindustrial, mas basicamente são agricultores familiares. E um outro fator importante também é que a pequena e média atividade agropecuária de base familiar é um importante vetor de geração de renda e de formação de mercado interno. Então, todos os países que conseguiram formar um mercado interno forte, né, de consumo forte, foram países que fizeram uma reforma agrária. E essa é uma discussão importante, né, no Brasil. A reforma agrária seria a grande política de formação de um mercado interno no país. É interessante, caso vocês queiram ver isso empiricamente, caso a cidade, né, de vocês, né, não sei se Cabo Frio tem, se Búzios tem, mas quase toda cidade tem uma feirinha que chama Feirinha da Roça, Feirinha Agrícola, etc.
você tem ali basicamente são pequenos produtores, né, médios produtores, né, vende galinha, vende, né, enfim, frutas, né, vende legumes. E aí quando você vai ali observar, você vai observar ali que ali é um fator importante de geração de renda familiar. São famílias ali que estão envolvidas ali no trabalho no campo, mas que a gente observa a formação de um importante mercado, tanto de um produto em geral de boa qualidade, inclusive às vezes com bom preço o mercado para o mercado da cidade, né, de alimento na cidade, mas também você acaba sendo um fator muito importante de geração de renda. Então, inclusive, quando se discute, por exemplo, voltando àquele tema lá da formação, da formação, da concentração industrial em São Paulo, né, no tema da unidade 1. Um dos fatores, por exemplo, importantes da formação em São Paulo, da mais importante economia regional no Brasil, era o fato dali ter se formado, a partir dos imigrantes, uma economia de uma agricultura produtora de alimentos, que era basicamente formada por pequenos e médios proprietários. Né? Então, isso era um fator muito importante, tanto para a geração, né, de alimentos mais baratos para a população, quanto realmente na geração de renda, na difusão de renda pela população. Então, esse é um fator muito importante da agricultura de base familiar. E essa é uma das bases estruturais que a gente vai ver na próxima aula sobre a questão agrária brasileira, da desigualdade e da iniquidade social no Brasil, é o fato do Brasil não ter enfrentado a reforma agrária como uma política de desenvolvimento no país. Né? Então é isso. Então aqui alguns exemplos, algumas fotos. Aqui temos um exemplo de uma agricultura de subsistência, provavelmente itinerante, bastante rudimentar, utilizando ainda para arar a terra uma junta de bois. Então é um exemplo mais rudimentar. Aqui um exemplo de uma produção de arroz por meio da agricultura de jardinagem em algum lugar no Sudeste Asiático. E a gente vai ver assim, realmente o cuidado manual, por isso que é jardinagem, né? O cuidado manual com as plantas e tal maior. Então, é um exemplo aqui também. Aqui um exemplo aqui de um produtor de leite, né? Então, a gente vai observar ali um produtor pequeno ou médio de leite, né? De uma bacia leiteira provavelmente. Também bastante típico. Aqui um exemplo de um cinturão verde. Aqui no caso é uma foto de uma produção de hortaliças. A gente vai ver aqui falando sobre a questão da policultura, né? Aqui tem pelo menos duas hortaliças sendo plantadas na nossa pequena propriedade. Aqui em Nova Friburgo. Essa propriedade é em Nova Friburgo, inclusive, tirada de uma reportagem que fala como a agricultura de hortigranjeiros, né? É um importante gerador de renda na região serrana. Isso é fato. Quando você pega e passa pela zona rural de Friburgo, é muito interessante a gente passando por essas áreas. Primeiro que é um lugar muito bonito, você vê muitas cores diferentes, né, de plantações, mas é sempre interessante observar a qualidade das casas que estão próximas a essas áreas produtoras de hortifrutigranjeiros. Geralmente são casas reformadas, casas novas, casas bem feitas. Você observa assim que existe um padrão razoável de vida para essa população que consegue se inserir nesse mercado de hortigranjeiros que vai ser depois transportado para o Ceasa, no Rio de Janeiro, e depois vai ser redistribuído para todo o estado do Rio. Então, isso é confirmado pela própria imprensa local, dizendo como é um fator importante de geração de renda e de fixação de população no campo também. Aqui um exemplo de uma agricultura, utilizando o modelo da agroecologia, que é justamente a utilização da policultura e uma plantação de diferentes gêneros, plantação de extrato arbóreo junto com extrato herbáceo. Muitas vezes existem técnicas de agroecologia que é chamada a agricultura florestal, né? Quer dizer, você planta, você faz um plantio, né, de uma série de gêneros agrícolas no meio da floresta, sem desmatar a floresta, aproveitando
aquilo que a floresta oferta de recursos, né, que uma certa umidade, serrapilha, matéria orgânica. Então você faz um gerenciamento de uma agricultura preservando as áreas de mata. Então um exemplo aí também, né, de um tipo de produção agroecológica. E aqui um exemplo de uma horta orgânica, vamos observar também. Em todas essas aqui nós vamos observar que essa predominância, né, dessa coisa do caráter policultor, né? Então são vários exemplos dessa agricultura, de atividades que são realizadas através de atividades agropecuárias de base, né, de propriedade familiar. E aí você tem um outro lado, que é a produção de base empresarial ou patronal, que também é chamada de agricultura comercial, e ela é formada pelos grandes proprietários de terra, sejam eles empresas, sejam eles pertencentes a famílias latifundiárias, né, tratando aí no caso do Brasil. Na maioria das vezes adota um modelo monocultor, como já tinha falado, quer dizer, planta apenas um gênero que é voltado para o mercado. E o domínio de relações de trabalho capitalistas, não rara convivendo com formas não capitalistas, como a terceirização da produção para proprietários familiares, como tinha falado anteriormente, ou mesmo caso de utilização ilegal, evidente, né, criminosa, de mão de obra escrava. Então, o Brasil aí, agora no governo Bolsonaro, isso foi extinto, né, o Ricardo Salles, que é o ministro do Meio Ambiente, entre aspas, né, ele é um defensor dos criminosos que inclusive utilizam, são condenados por usar mão de obra escrava, né? O Brasil tem uma lista negra, né, daqueles que foram descobertos, né, e são denunciados por utilização de mão de obra escrava. Então isso também não é incomum no país, tá certo? Mas no mundo afora, né, nos Estados Unidos, na Europa, enfim, você tem aí o domínio, quando você tem uma empresa de base empresarial, o domínio, né, de relações de trabalho capitalista. Então, quem trabalha nessas propriedades são assalariados, né? O agrônomo, o tratorista, quem vai colher, às vezes o boia fria que vem para, no caso assim, por exemplo, na colheita da cana em São Paulo. Então você tem o boia fria, que muitas vezes são aqui pessoal da Transnumança, que vai sair de outras regiões do país para participar da colheita da cana, mas basicamente, né, continuam sendo relações de trabalho capitalistas. E é um modelo tradicional dos países subdesenvolvidos que se inseriram no mercado mundial por meio das plantations, né, caso do café e do açúcar no Brasil. Então, as plantations tinham muito a ver com essa coisa das famílias latifundiárias, né, da produção do café, do açúcar no Brasil, né? A gente falou lá na época da economia primária exportadora. Então, o café era uma plantation, né? Então, esse é um modelo tradicional e que se modernizou agora, né, com o agronegócio através da formação. As antigas famílias latifundiárias, muitas delas depois formaram ou se inseriram dentro de cadeias agroindustriais e se inseriram ou criaram empresas agrícolas. Então, digamos assim, é uma evolução, uma modernização do velho latifúndio. E no Brasil, formam historicamente a mais poderosa oligarquia econômica e política. Então, hoje, a oligarquia ruralista ela é a mais poderosa, ela é mais poderosa, inclusive, do que do que a burguesia industrial. Hoje, né, evidentemente, ela se aliança com a outra oligarquia que é fundamental, que talvez seja a mais poderosa, que é a oligarquia financeira. Então, a oligarquia ruralista e a oligarquia financeira são as duas oligarquias hoje que mandam, basicamente, são as mais poderosas do país. Evidentemente, muitas vezes associados, porque hoje o agronegócio é fortemente influenciado pelo mercado financeiro. Então, qual é o impacto da lógica do capital na atividade agropecuária? Então, a gente vai pegar agora o segundo tema, que é qual é a lógica do capital na atividade agropecuária. A primeira coisa que é importante para entender o impacto da lógica do capital na atividade agropecuária é a demanda para o aumento da produtividade da agropecuária. Esse aumento da produtividade, e aí não é tão somente, diferente de um aumento por conta tão somente da melhoria das técnicas, como aconteceu no passado em vários lugares do mundo, ou mesmo
agricultura de jardinagem, que é altamente produtivo, tem um nível de produtividade bastante elevado, mas é uma lógica de aumento da produtividade para o atendimento da circulação de capital. Então, o sentido desse aumento de produtividade na agropecuária, ela se dá por meio da substituição do ciclo da natureza pelo ciclo de reprodução do capital. Então, o que acontece? No segundo ano, a gente pega e, ao analisar o que caracteriza a economia capitalista, né, se vocês se lembrarem dessas aulas, dos imperativos, né, daquilo que move a lógica de acumulação do capital é a necessidade de acelerar a circulação do capital, quer dizer, encurtar o tempo entre o investimento e o lucro. Então isso é uma luta constante do capital. Por isso que uma das características, uma das consequências de uma sociedade que se torna capitalista, de uma economia que se torna capitalista, é um intenso desenvolvimento tecnológico cuja função é justamente, uma das funções é justamente reduzir o tempo de circulação do capital. Então, isso se dá por meio da melhoria dos transportes, se dá por meio do processo de financiarização, na melhoria da produtividade na produção, na fábrica. Então, o que está por trás disso tudo é a busca de reduzir o tempo entre o investimento e o lucro. Então, isso, quando é aplicado à atividade agropecuária, ele também vai funcionar da mesma maneira. Então, o aumento da busca da produtividade agropecuária é da mesma maneira como a busca, as mudanças, as transformações organizacionais e tecnológicas na indústria. A ideia é reduzir o tempo entre o investimento colocado no plantio, né, ou na criação de um boi, de uma galinha, e a sua realização enquanto lucro. Então, isso substitui o ciclo da natureza, porque o tempo, por exemplo, de maturidade de um novilho, ele é dado, entre aspas, pela natureza, pela lógica natural do desenvolvimento biológico de um bovino, ou de uma ave, né? No caso de uma galinha, né? Enfim. Da mesma maneira como o ciclo de crescimento da soja, o ciclo de crescimento do trigo, ele é um ciclo de acordo com o desenvolvimento, com a lógica natural, né, biológica também desse gênero agrícola. Então, o que a lógica do capital ele acaba impondo? Né? É justamente a tentativa de intervir na lógica biológica da natureza, no sentido de acelerar o ciclo da natureza para se adequar às demandas do ciclo de reprodução do capital. E daí a gente vai ter como grande exemplo, e é importante vocês verem essa palavra-chave, a Revolução Verde, que foi a difusão de implantes tecnológicos na produção agropecuária, por meio da química, por meio da mecanização, por meio da biotecnologia e da agricultura de precisão. A química, por exemplo, ela vai se dar por meio, por exemplo, principalmente dos defensivos agrícolas, os agrotóxicos, que é justamente no sentido de aumentar a produtividade por meio da eliminação das pragas e das ervas daninhas. Aí você usa veneno mesmo, né? E é isso que a agricultura orgânica e a agroecologia vai justamente criticar, porque isso acaba dando problemas depois muito sérios de saúde pública e de saúde dos trabalhadores rurais, que são os aplicadores dessa química, dos defensivos agrícolas, eles chamam de defensivo agrícola, mas na verdade é agrotóxico, é veneno. Como também na produção de fertilizantes inorgânicos, né? Que também é muito utilizado em substituição, né, dos fertilizantes orgânicos, né, na base realmente de matéria orgânica, seja de restos de plantas, como também restos, né, de excrementos, né, de vaca, de maneira geral, né, de adubo realmente. Então, essas são tecnologias utilizadas inicialmente na Revolução Verde, que se inicia no México, a partir de um trabalho de um químico e tal, e que depois se difunde com a difusão das empresas agrícolas por meio do desenvolvimento tecnológico para a produção agrícola. E aí o que vai representar mais fortemente essa lógica de tentativa de intervenção no ciclo biológico
dos animais, né, dos gêneros agrícolas, é por meio da biotecnologia. Então, por meio da biotecnologia, a engenharia genética e a biotecnologia de maneira geral, intervindo, utilizando a ciência, né, para poder intervir, inclusive na forma genética de desenvolvimento das espécies. Então, por exemplo, criação nos Estados Unidos, há anos atrás, por exemplo, eles criaram o chamado trigo de primavera. O que é o trigo de primavera? Era um trigo que foi desenvolvido para a produção da principal área produtora de trigo nos Estados Unidos, que é uma área em que você tem invernos relativamente longos, e isso, por vezes, gerava problemas, né, para a produtividade de trigo, né, da produção do trigo. Então, o desenvolvimento de um trigo que ele tinha um tempo menor de maturação, então ele poderia ser plantado, ele era plantado na primavera e no verão ele já estava produzindo, era mais rápido do que o trigo convencional. Muitas das vezes esse tipo de tecnologia permitia, às vezes, a existência de duas safras, quando antes só poderia haver uma safra, você consegue tirar duas safras, né? No caso brasileiro, por exemplo, a biotecnologia ela conseguiu desenvolver um trigo para a produção no cerrado. E aí, por exemplo, a intervenção no solo de cerrado e um tipo específico de trigo para produzir numa área de clima tropical. E existem vários outros, né? Os transgênicos, né? O caso aí que é bastante polêmico a respeito dos transgênicos, mas tudo isso dentro de uma lógica de intervenção no ciclo da natureza para atender o ciclo de reprodução do capital. O transgênico, por exemplo, tem um caso muito interessante da Monsanto, que é uma das maiores empresas agrícolas do mundo, né? Produtora de defensivo agrícola e também de biotecnologia. Ela é uma grande produtora de um agrotóxico chamado Roundup, que ele é muito utilizado, né, para eliminar um herbicida. E aí eles desenvolveram uma soja, que era uma soja específica, que era chamada de soja Roundup Ready, quer dizer, pronta para a utilização do Roundup. Então você poderia jogar Roundup à vontade na soja, evidente que isso aí gera uma série de impactos ambientais, mas o impacto na própria soja era diminuto com relação, provavelmente, né, eu não me lembro bem, a incorporação desse veneno na soja, enfim. Mas só que, além disso, essa soja, as sementes geradas, né, no caso, ela não servia para o replantio, porque eram sementes estéreis. Elas eram esterilizadas geneticamente. Então não adiantava o produtor ter uma parte dessa soja para produzir, para usar no replantio, porque você teria de novo que comprar essa soja da Monsanto. Então o que a Monsanto fez? Por meio do desenvolvimento da biotecnologia, ela buscou atuar em duas frentes de mercado. Por um lado, ela amarra a venda dessa soja a produção, a um uso superior, a um melhor uso, a melhoria do uso com relação ao seu herbicida, ao Roundup. E de outro lado, você amarra também a necessidade de criar um mercado cativo do produtor com relação à soja produzida pela Monsanto. Então esse é um exemplo, né, de intervenção do ciclo da natureza para atender a necessidade do ciclo de produção do capital. Um outro tipo também é a agricultura de precisão, que é justamente a utilização do sistema de informação geográfica, né, GPS, para fazer um mapeamento, né, assessoramento remoto, para fazer um mapeamento, por exemplo, do tipo de solo, o tipo de solo, qual é o tipo, para poder, inclusive, assim, né, por meio desse mapeamento, você conseguir, através desse mapeamento, diferenciar o tipo de defensivo agrícola, né, no caso de agrotóxico, vai utilizar uma determinada área, qual vai ser a quantidade, vai ser em uma, qual vai ser em outra, qual é o tipo de fertilizante que você vai usar para um determinado tipo de solo, que é diferente numa outra área da propriedade. Então, a agricultura de precisão, ela também vem sendo muito utilizada na agricultura empresarial, porque ela é basicamente, né, quem paga por esse tipo de tecnologia são as grandes empresas agrícolas e os grandes proprietários envolvidos aí, né, na agricultura comercial.
E a orientação da produção era pela lógica dos mercados internacionais. Né? Hoje a gente pode falar basicamente. É evidente, quando a gente fala do cinturão verde, você também tem uma orientação voltada para o mercado local ou regional. No caso aí da agricultura empresarial, comercial, não. A lógica são os grandes mercados internacionais, é o agronegócio. O agronegócio, ou agribusiness, né, no caso em inglês, ele é basicamente, né, essa lógica que inclusive insere com setores industriais, que vão formar os complexos agroindustrial, e também com a lógica do mercado financeiro, porque, na verdade, os gêneros do agronegócio eles são cotados nos mercados financeiros. Então, isso daí acaba tendo aí uma orientação importante nessa lógica dessa forma de agropecuária. São formados por oligopólios empresariais globalizados. Né? O caso da JBS, por exemplo, né? Teve o caso aí dos Batistas, relacionado ao Temer, em 2017, 2018. Foi bem curioso, porque na época a jogada dos irmãos Batistas, a JBS, que é uma empresa fundada no Brasil, mas era levar a JBS, transformar a JBS numa empresa americana. Quer dizer, a JBS ela opera no Brasil, opera nos Estados Unidos, assim como existem várias empresas como a Bunge, por exemplo, que opera, né, em vários países, como opera no Brasil. Então existem inclusive empresas agrícolas estadunidenses, europeias, que operam no Brasil e vice-versa. Então são grandes oligopólios empresariais globalizados. E a formação dos complexos agroindustriais, que é a cadeia produtiva envolvida com o agronegócio, que no caso, que vai desde os setores industriais que produzem insumo para a produção agrícola, seja o setor químico, o setor mecânico, produção de tratores, mecanização, até o que a gente vai chamar depois da cadeia jusante, né? Essa aí é a cadeia montante, a cadeia jusante, após a produção, né, a atividade agrícola propriamente dita, que está envolvida com o processo de comercialização, de transporte, de logística, da atividade agrícola, como se fosse realmente uma verdadeira indústria agrícola. Então, isso aí também é um outro dado dessa lógica do capital na atividade agropecuária. Então, aqui um exemplo de como é que funciona a cadeia do complexo agroindustrial. E aí, utilizando como metáfora a ideia da bacia hidrográfica, né? Então, a montante, quer dizer, antes da atividade, da atividade do plantio ou da criação propriamente dita, você tem os setores de máquinas, equipamentos, insumos que são produzidos para a agricultura e, posteriormente, né, após o processo, o plantio e a criação, a jusante, você tem o processamento, a comercialização, a armazenagem e transporte. O processamento, por exemplo, como o caso da carne, que tem o processamento dos frigoríferos, que vão fazer o corte, que vai fazer a embalagem para depois para exportar, como o caso também, por exemplo, do suco de laranja, você tem a produção de laranja, depois vai ser processado para suco de laranja também, para exportação, etc, etc, etc. Então isso daí é a estrutura básica do que a gente vai chamar de uma cadeia produtiva. Preste atenção nessa palavra. O complexo agroindustrial é a cadeia produtiva industrial, comercial, de serviços que operam em conjunto, cuja atividade core, atividade principal é a agricultura e a pecuária. Então, essa é a ideia, uma cadeia produtiva. Aqui nós temos o exemplo de um complexo agroindustrial, de como é que funcionaria, né, essa lógica empresarial do complexo agroindustrial da produção de café. Você tem aqui os cafeicultores, que são aqueles que são produtores do café. Você pode ter dois modelos que, por meio da produção familiar, dentro daquelas relações, daquelas áreas, daquelas situações intermediárias, né, entre a agricultura empresarial e a agricultura familiar. Você tem, por exemplo, formação de cooperativas de produtores, que podem fazer a mediação para entrega aos exportadores, ou se for direto uma empresa industrial, ela ir direto para o exportador. Né? Ou então ela ir direto também para o setor de torrefação e de moagem. Nisso daqui nós temos também a ação do governo como do Estado, promovendo políticas públicas, financiamentos, etc. E também
o papel aqui do mercado financeiro, né, também na negociação e na comercialização dos produtos agropecuários. De qualquer maneira, dentro desse processo, mesmo que ele vá aqui para o beneficiamento, para o consumo final, ele pode vir para todo o setor de processamento, que é aquele ajusante aqui, né, que a gente está falando, e que depois vão para os distribuidores e para o consumidor final, ou então diretamente para o consumidor final, no caso aqui por meio da exportação, etc. Porque quando vai para a exportação, quando chega no país receptor, isso aqui tudo, novamente, você vai ter uma outra cadeia. E que vai finalmente chegar no consumidor final. Então a gente vai ver com uma série de complexidades que caracterizam hoje uma agricultura comercial. E aí nós temos várias imagens. Um exemplo aqui de uma empresa agrícola, de uma grande propriedade, nós vamos ver o exemplo aqui da monocultura. Então, a gente for olhar aquelas fotos anteriores das pequenas propriedades, isso não existe. Você tem uma área aqui para novo plantio e existe aqui um único gênero numa propriedade imensa. Nós podemos ver pela escala, pelo tamanho dos prédios, qual é o tamanho dessa plantação, né? Que ainda tem para cá ainda para um novo plantio e para cá também tem mais. A gente pode observar aqui que tem possivelmente isso aqui é a produção de soja, né? E aqui é o caso aqui da mecanização, utilização desses implementos mecânicos que também eles se tornam mais úteis, como por exemplo essa colheitadeira, eles são basicamente para as grandes propriedades por questão de escala. Por exemplo, não tem sentido você, uma pequena propriedade, ter uma colheitadeira. Pode até ser que tenha um trator, né, para fazer por exemplo, a aragem, né, para poder fazer a aragem da propriedade, mas, por exemplo, a colheitadeira ela é mais voltada realmente para a grande propriedade por uma questão de escala, né? Nós temos aqui um exemplo da utilização de tecnologia para a agricultura de precisão. E aqui a utilização de mais uma máquina, né, para a borrifação, no caso aqui, de agrotóxico, que também pode ser por meio de avião. E aqui é uma imagem interessante, justamente de uma reportagem de uma revista uma dessas publicações voltadas para os negócios, o Exame, o Infomoney, não me lembro bem, e que mostra aqui, né, que a agricultura, né, que a agricultura comercial, que a ideia é realmente do agribusiness como sendo uma plantadora de dólares, né, de dinheiro. Então, justamente isso aqui é uma imagem perfeita para entender essa coisa da lógica do capital na atividade agrícola. E aqui um exemplo, aqui à frente, parlamentar agropecuária, em que nós temos aqui representando o poder político que o agronegócio tem no Brasil. Essa aqui é a ministra da Agricultura do governo Bolsonaro, a Tereza Cristina. Então a gente vai ver aí essa lógica aí dessas oligarquias ruralistas, quer dizer, todo esse poder hoje dessas grandes propriedades do Brasil, elas evidentemente elas vão ter uma representação política muito forte, né, principalmente no Congresso, através da chamada bancada do boi ou bancada ruralista. E aí, com tudo isso, a gente pode fazer primeiro, né, vou falar de uma outra coisa aqui sobre as novas ruralidades, mas a gente vai observar, portanto, que aquela lógica, aquela ideia do campo como sendo um espaço da tranquilidade, um espaço em oposição ao urbano, ela na verdade é muito mais complexa, porque a gente vai observar que, principalmente por meio da agricultura comercial, a gente vai observar que existem, né, a lógica do capital, ele acaba acelerando aquilo que a gente imagina, reputa como sendo uma vida de tranquilidade, né, de uma sociedade tradicional, etc. Ainda que muitas vezes lugares que são fortemente influenciados pelo agronegócio sejam realmente locais com muito forte o componente ideológico conservador, né? Até pelo domínio político dos grandes proprietários nessas regiões. Mas a gente vai observar que a lógica do capital ela acaba aproximando e tornando aí submetido à mesma lógica que existe nas cidades. E aí um outro aspecto, né, sobre as novas ruralidades, a gente vai dizendo o seguinte, né, que o espaço rural, antes de ser oposição urbano, é na verdade uma complexidade de uso sob a força homogeneizadora do capital. Então, no espaço rural, encontramos tanto a força avassaladora do negócio agrícola, quanto forças de inércia, que preservam tradições e até mesmo alimentam utopia de um outro agro. Então, a agricultura orgânica,
A agroecologia, na verdade, elas representam, são resistências e que buscam, por exemplo, reafirmar a importância do respeito aos ciclos ecológicos para um alimento de maior qualidade e que também de maior respeito ao trabalhador agrícola e também de respeito de melhoria da qualidade de vida, tanto daquele que produz quanto daquele que consome o produto agrícola. Então, a gente vai observar, portanto, a partir dessa lógica, dessa realidade, desses dois tipos ideais de regime de propriedade e de relação de trabalho no campo, que é da propriedade familiar e da propriedade empresarial, nós vamos ter aí, portanto, um complexo campo de forças, né? Em que você tem tanto esse processo de homogeneização e oligopolização do capital e tal, assim como também inércias, como, por exemplo, a persistência de atividades de subsistência, ou mesmo realmente, né, tentativas de construção de utopias para um outro agro. Né, de um outro agro. E há de se falar também das novas relações cidade-campo, em que aspectos urbanos são encontrados também nos espaços rurais. E aí vai ter um exemplo importante também, e aí alguns falam das urbanidades no rural, quando você vai ter espaços rurais em que o principal, ou então a atividade agrícola, aquilo vai chamar de atividade tipicamente do campo, não vai ser a mais importante ou vai ceder espaços, por exemplo, para atividades que nós reputaríamos como tipicamente atividades urbanas, como é o caso do turismo. Então, por exemplo, a existência hoje de hotéis rurais, da existência por exemplo, de um turismo rural em que a atividade agrícola ela é realizada no sentido de trazer uma experiência turística para aquele que vai consumir a experiência de vida do campo. Então, aqueles hotéis rurais em que existe uma produção hidropônica, que possui lá uma produção orgânica, que é justamente que o turista, né, o hóspede, vai lá e vai experienciar como é a produção agrícola, né, aquela coisa, realmente criando um cenário, né, na verdade um cenário, um encenado, né, do que realmente é, porque basicamente, via de regra, ou não raro, essas atividades agrícolas elas são tão somente subsidiárias. O principal negócio é justamente o turismo. Então, a gente tem um exemplo desses novos usos não agrícolas no campo. E aí, a gente pega aqui, coloca no Google, né, fotos falando sobre turismo rural, nós vamos ver esse tipo de situação, né? O rural como uma experiência turística. Aqui nós temos outro caso também, em que você tem turística para ver, né, como é que é a criação de porcos, etc. Né? Claramente, essas meninas aqui são meninas, né, moradoras da cidade que foram experienciar uma hospedagem rural. E existem várias outras coisas também, né? Assim como também a existência também de implementos técnicos típicos da cidade, como, por exemplo, acesso à internet, acesso à TV a cabo, TV por satélite, telefone, que também, em algumas áreas rurais, acabam diminuindo essa distância em relação ao que é a cidade e o que é o campo. E aí, para poder finalizar, temas, por exemplo, então, os temas principais aqui, né? Falei dos dois principais temas que orientaram essa aula, mas para vocês estudarem, esses tópicos são importantes vocês se atentarem. Então, primeiro, as características da agricultura familiar, os tipos de agricultura familiar, as características da agricultura de base empresarial. Eu digo agricultura é agricultura e criação, tá certo? A lógica capitalista na atividade agropecuária, a revolução verde, o agronegócio e os complexos agroindustriais. Então, esse é o conteúdo da aula número 11, a primeira aula da unidade 4, a última unidade da nossa disciplina em modo à distância.